Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Há um estudo que se fala muito a respeito da criação do mundo. Eu acho que é esse assunto que o Marco está tocando aqui, tá? Que diz que Deus ele criou o mundo para ser habitado pelos homens com um limite de tempo previamente estabelecido. Inclusive, há muitos textos bíblicos que parecem apontar para esta realidade. Eu vou tentar abrir aqui uma passagem de Atos capítulo 17. Não, fica contigo, porque aí tu passa para os outros. Então vamos lá. Há textos que falam sobre essa questão do controle de Deus sobre o tempo e da possibilidade de Deus ter previsto um tempo limite para a habitação do homem sobre a face da terra. Um dos textos talvez mais elucidativos ao tema é quando Paulo fala no Areópago, em Atenas, a capital cultural do mundo antigo. Ele é levado pelos atenienses até o Areópago, porque ele estava pregando sobre Jesus e a ressurreição. E enquanto ele discursava sobre o Deus desconhecido que era adorado pelos atenienses, ele disse que era este Deus que ele servia precisamente, o Deus que era Senhor de todas as coisas, que havia feito o céu, a terra e tudo que existe. Ele disse no versículo 25 de Atos capítulo 17, esse Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa ele precisasse, pois é ele mesmo quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem, vem o versículo 26, que é o versículo que realmente nos interessa. De um só homem, este Deus fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para, enquanto habitassem sobre a terra até esse tempo previamente estabelecido, buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar, se bem que Deus não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disse um dos vossos próprios poetas, somos todos gerados por Deus, geração divina, filhos de Deus, descendentes da divindade, né? Ou seja, Paulo está dizendo que parece que há um plano prévio que estabeleceu o tempo limite para a habitação do homem na face da terra. E aí os estudiosos do assunto, que é uma área chamada de cronologia bíblica, eles identificam nas escrituras uma espécie de projeto divino com o tempo da criação. Porque a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. E que isso parece ser uma prévia do tempo limite para a habitação do homem na face da terra, como Paulo acabou de demonstrar aqui em Atos capítulo 17. Ou seja, o homem foi ordenado a trabalhar 6 dias e no 7º ele descansar. Da mesma forma, paralelamente, como para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, então é como se Deus estivesse prenunciando que o homem estaria sobre a terra durante 6.000 anos e no 7º milênio ele então entraria nessa espécie de repouso sabático, que é o que nós estudamos e conhecemos como o milênio do Senhor Jesus, que é o reino de Deus na terra. Ou seja, o homem viveria na terra 6.000 anos, ao se completarem os 6.000, no 7º milênio, que seria referenciado no sábado semanal, né? No 7º milênio, o Senhor Jesus reinaria sobre a terra. Então é essa a ideia que está em voga aqui com a pergunta do Marco, tá? E se fala normalmente que nós estamos aproximadamente pertinho do final dos anos 6.000. Eu sei que na nossa contagem é 2026, mas se você for olhar, por exemplo, o calendário dos judeus, eles não seguem o nosso calendário que divide a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. Vocês sabiam que o calendário judaico é diferente do nosso? O calendário deles é AM, ano do mundo, é assim o ano mundi, né? Ano do mundo, AM, é diferente do nosso, que é depois de Cristo, o deles é AM. E se eu não estiver enganado, a contagem do calendário judaico diz que estamos no ano 5.700 e quanto, gente? Alguém sabe aí? Não, né? Se você colocar no Google, né, calendário ano judaico, ele vai dizer rapidinho para você, mas é 5.780 e alguma coisa, provavelmente. Depois vocês olham aí na internet, vocês vão ver. Mas, 5.785, né? Então, essa é a conta dos judeus. Embora estudiosos da área digam que há um erro nesse calendário deles, porque há uma defasagem de cerca de 150, 170 a 200 anos.
porque quando o primeiro cronologista começou a dar as bases, lançar as bases para o calendário que seria desenvolvido, o calendário judaico, que foi um senhor chamado Yosef ben Halafta, no ano de 160 depois de Cristo, ele fez a primeira cronologia judaica, baseada na qual o calendário foi desenvolvido. Ele percebeu que nas contagens da passagem do tempo, pelas escrituras e pela história, as 70 semanas de Daniel apontavam para o surgimento de Jesus Cristo. Ele vivia no ano 160, fazia relativamente pouco tempo, da história de Cristo Jesus. E ele não queria de jeito nenhum, como todo bom judeu, que Jesus fosse o Cristo. Então ele fez uma pequena adaptação com as dinastias do Império Persa, que dominaram sobre Israel. E aí esses 200 anos ele acrescentou para diferenciar, para mudar, para que não se apontasse para Jesus Cristo como os cristãos e os primeiros judeus crentes falavam, Então, por causa disso, essa defasagem foi repassada de tempos em tempos e até hoje nós temos uma diferença. Ou seja, pelo que se diz, deveria haver um acréscimo a esta conta de 5.785 de mais ou menos aí uns 200 anos, 150 a 200 anos. Resumindo, se nós estamos tão pertinho assim de se concluírem os 6.000 anos, e for verdade a ideia que Deus, ele havia preparado um tempo limite para a habitação da face do homem na face da terra, e esse tempo limite seriam 6.000 anos, para que o 7º milênio fosse justamente o reino de Cristo da terra, nós estamos muito mais perto do fim do que a gente imagina. Quantos estão entendendo? Então, essa é a ideia, que a gente está conversando aqui. Estamos bem mais próximos do tempo do fim do que se imagina. Então, nessa conta, o que acontece? E dá para fazer, É possível fazer essa conta. Embora a gente ouça hoje em dia aí os cientificistas, essa pseudociência, dizendo que o mundo tem milhões e milhões e bilhões e bilhões de anos de existência, e de que o homem veio do macaco e seres de inteligência superior vivem no espaço sideral e outros planetas. Tudo isso é tolice, Tudo isso é tolice. Na verdade, você vai pela Bíblia e você consegue fazer a conta na ponta do lápis desde o dia número 1, quando Deus disse: haja luz. Primeiro dia, aí diz o que Deus fez. Segundo dia, diz o que Deus fez. E faz a conta todinha, até que chega no 6º dia, ele acaba, e no 7º ele descansa. O que quer dizer que o primeiro dia da criação foi domingo. Deus começou a criar no domingo. É o primeiro dia, aí ele vai criando segundo, terceiro, aí 7º ele descansa. Começa no domingo, descansa no sábado. E de lá até aqui nós temos o registro bíblico da passagem do tempo. Ele vai dizendo: passaram-se tantos anos, aí nasceu não sei quem, fulano de tal viveu não sei quantos anos e gerou seu filho, fulano de tal viveu não sei quantos anos e gerou o próximo filho. E ele vai mostrando a passagem do tempo. Nós temos registro bíblico suficiente para contar na ponta do lápis exatamente o ano em que nós estamos. De forma geral, grosso modo, nós poderíamos dizer assim, que de Adão até Abraão são aproximadamente 2.000 anos. De Abraão até a morte de Cristo, mais 2.000. E da igreja, desde o surgimento, a ressurreição de Jesus até o final do período da igreja, seriam mais 2.000. 2, 4, 6. Terminam-se os 6 e vem o milênio. Ou seja, nós estamos nos últimos dias, porque já se passaram os primeiros 4, de Adão a Abraão 2, de Abraão até Cristo mais 2, são 4.000 anos, ou 4 dias. E os últimos dias começam no dia de Pentecostes, quando o Espírito é derramado, conforme era prometido no Antigo Testamento. E aí quando Pedro foi explicar, ele disse: isso é o que disse o profeta Joel: acontecerá nos últimos dias, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e eles profetizarão. Em outras palavras, se o derramamento do Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, segundo Pedro, é o cumprimento da promessa que diz que isso aconteceria nos últimos dias, é porque aquele foi o primeiro dia dos últimos dias. Amém? Estamos mais perto do fim do que muita gente imagina, não é verdade? Yeah!